Olá, aluno, aluna, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa disciplina de Matemática Financeira. Sou a professora Mariana, que estou aqui acompanhando e coladinho com você em cada etapa do nosso processo de aprendizagem. E hoje nós vamos falar de um tema muito bacana que eu tenho certeza que você deve estar curioso para saber. Afinal, nós vamos falar dos nossos sistemas de amortização que aparecem com bastante frequência aí no nosso dia a dia, quando a gente vai fazer um determinado financiamento, né? Então, até quando eu vou trabalhar a matemática financeira, os alunos já começam a perguntar: professora, mas qual que é aquele sistema em que a parcela começa maior e vai diminuindo ao longo do tempo? Enfim, hoje nós vamos estudar os dois principais sistemas de amortização, que é o sistema saque e o sistema price, tá? O sistema saque, ele é mais utilizado quando nós vamos trabalhar com financiamento de imóveis. Ele apresenta aquela característica de começar numa parcela maior e ao longo do tempo ele vai diminuindo a parcela. Por quê? Porque quando a gente fala do sistema saque, o valor da amortização é sempre constante, mas conforme você vai devolvendo dinheiro para a instituição bancária, automaticamente os seus juros também vai diminuindo. E observe um ponto importante: como você começa pagando uma parcela maior, você devolve dinheiro mais rápido também para a instituição. Então, automaticamente você paga menos juros também. Então, vamos imaginar lá que você está devendo 300 mil, se você já pagou a primeira parcela, você já não está devendo 300 mil mais. Então, é em cima do saldo devedor que é calculada a parcela, o valor dos juros da próxima parcela. Por isso que eles vão diminuindo ao longo do tempo. Diferente de quando a gente trabalha com o sistema Price, né, que é um sistema comum, principalmente no financiamento de veículos. É muito comum a gente comprar um veículo financiado em que a gente paga sempre a mesma parcela ao longo do tempo, onde nós temos parcelas periódicas e iguais. Então, nesse caso, a gente tem o sistema Price. Tem alguns alunos que falam: qual que é mais vantajoso? Se couber no seu bolso, a parcela do sistema saque é muito mais vantajoso, porque você devolve mais rapidamente o dinheiro para o banco, né, para a instituição financeira que você está financiando. Então, automaticamente você quita mais rápido a sua dívida, então você paga menos juros. Mas não adianta nada a gente optar pelo sistema saque, a gente não dá conta da parcela e aí vai virando aquela bola de neve. Então, tem gente que prefere se programar e pagar sempre um valor constante de parcela ao longo dos anos e dar conta da parcela e conseguir pagá-la em dia, tá? Então, esses dois sistemas são muito utilizados. A gente até vai trabalhar algumas fórmulas, né, da matemática financeira, só para variar um pouco. Tem mais fórmulas chegando para você, então você tem que ir anotando, tem que fazer resumão, mas a gente também tem planilhas, né, disponíveis aí, online, gratuitas, que você joga o valor e ela acaba fazendo o cálculo das parcelas para você. Então ajuda bastante, essas planilhas estão disponíveis na internet, então tem muitos simuladores online aí, gratuitos, que vêm para auxiliar e contribuir nesse processo, tá? Vamos lá então, para a gente conhecer o primeiro sistema de amortização, né? Então, nós no Brasil a gente acaba trabalhando com os dois, o saque e o price, né? Que são os dois sistemas que eu acabei de comentar com você. E nós vamos iniciar a nossa discussão falando do nosso sistema saque, que é o sistema então de amortização constante. Ele é aquele sistema em que a gente começa pagando uma parcela maior e ela vai decaindo ao longo do tempo, tá? Muito utilizado então na compra de imóveis, tá? Essas fórmulas são as fórmulas que a gente precisa ter conhecimento para o sistema saque. Então, é hora de você organizá-las. Ó, coloca lá, saque. A primeira fórmula, como é que a gente faz para calcular o valor da amortização? Você vai pegar o valor que você está financiando e vai dividir pela quantidade de parcelas. Ponto. Você já tem o valor da amortização, tá? Como é que a gente faz para calcular os juros? O juro sempre vai ser a dívida que você tem, vezes a taxa de juros que foi imposta naquele financiamento, tá? E a parcela? A parcela é o valor da amortização que você encontrou aqui, mais o valor dos juros que você encontrou ali em cima. E aí você sempre vai abater da dívida o valor da amortização que você pagou naquela parcela. Depois a gente vai fazer um exemplo e vai ficando um pouco mais claro, tá? Mas de uma forma bem objetiva, vamos imaginar que você financiou lá 200 mil e você vai pagar em 20 parcelas. Então você vai pegar aquele 20 mil e vai dividir por 200 mil e vai dividir por 20 parcelas e esse resultado vai ser a sua amortização, tá? Então, em todas as parcelas vai ter aquele mesmo valor. O que muda é que vai ter uma taxa de juros que vai ser multiplicada sempre pelo saldo devedor. Então, conforme você paga uma parcela, ele diminui o saldo devedor. Aí, o próximo valor de juros também diminui.
tá? Então, é por isso que as parcelas vão diminuindo ao longo do tempo. E aí tem uma sacada gigantesca daquelas pessoas que querem pagar a última parcela, né? Às vezes você tá com uma graninha sobrando, opa, vou diminuir a quantidade de parcelas no meu financiamento. Vou começar a pagar uma da frente e uma de trás. Ou tem gente que recebe, às vezes, um valor um pouco maior, vai e paga várias parcelas lá de trás, porque os juros lá vai estar bem mais baixo, a parcela é bem mais baixa, tá? Então, por isso que a gente acaba utilizando esse tipo de estratégia, tá? Não estou falando que é a melhor, tudo depende de cada realidade, tá? Então, essas são as fórmulas que a gente acaba trabalhando para o sistema saque. Continuando a nossa discussão, nós também temos o nosso sistema Price, que é o sistema francês de amortização. E aí ele tem como característica as parcelas serem todas iguais. E a gente acaba vendo a sua utilização na maior parte de financiamento de veículos, que foi como eu disse, tá? O sistema Price, ele parte lá daquela fórmula do nosso valor presente do financiamento. Afinal, nós estamos trabalhando com parcelas periódicas e iguais, tá? Então, se eu quero só o valor da parcela, a gente pegou aquela fórmula e isolou o valor da parcela. Então, você vai substituir nesta aqui, onde eu tenho o valor presente, que é o valor que está sendo financiado, vezes a taxa de juros, lembrando que tem que ser unitária, vezes 1 mais a taxa elevada a n, que é a quantidade de parcelas, dividido por 1 mais i elevado a n menos 1, tá? Se eu quero calcular só os juros, é sempre a dívida anterior vezes o valor da taxa. Aqui, nesse caso, a amortização vai ser a parcela menos o valor dos juros, e a dívida, então, vai ser sempre a dívida anterior menos o valor da amortização, tá? Então, essas são as fórmulas que podem ser utilizadas para o nosso sistema Price. Vamos ver uma situação problema aqui para a gente entender como que funciona o nosso sistema saque, tá? Você é sócio, então, de uma metalúrgica e eu quero saber o valor das parcelas de um financiamento. Olha lá, o sistema é saque, que é sistema de amortização constante, para a execução da reforma de um pátio de distribuição. Olha quanto que foi financiado aqui, ó, 306 mil, 4 parcelinhas a cada 3 meses, tudo bem, não tem problema. O regime é juro composto e a taxa de 3,66% ao trimestre. Aqui, independente, né, de qualquer problema dentro da área da matemática financeira, nós também precisamos respeitar. Nós temos um valor financiado de 306 mil, são 4 parcelinhas, elas acontecem a cada 3 meses, mas olha que importante, a minha taxa também está ao trimestre. Então, não existe a necessidade de nós trabalharmos com taxa equivalente aqui nesse processo, porque a minha parcela é ao trimestre, quer dizer que a cada 3 meses vai vencer uma parcela. Ah, professora, mas não é usual acontecer isso no dia a dia. Não tem problema. O nosso contexto aqui está trazendo parcelas vencendo a cada 3 meses. Então, a minha taxa também precisa estar vencendo, a minha taxa precisa ser trimestral. E está tudo bem, as linguagens estão se conversando. Então, feito isso, a gente vai organizar uma tabelinha para resolver o problema, só para você entender como é que é feito o cálculo das nossas parcelas. Olha que legal. Então, a gente começa, eu coloquei para você aqui a dívida, a amortização, os juros e o valor das parcelas ali no final, tá? Então, como é que a gente funciona e como que é o método, né? Então, eu acho muito legal essa parte da tabela porque ajuda bastante. Então, a nossa dívida inicial é 306 mil, certo? Esse é o valor que está sendo financiado. Primeiro, como eu estou trabalhando com o sistema saque, eu preciso determinar a amortização. A amortização nada mais é que eu pegar o valor do financiamento e dividir pela quantidade de parcelas. Não são 4 parcelas? Então, eu vou pegar lá 306 mil e vou dividir por 4. Vai dar 76.500. Então, eu tenho uma amortização, 2, 3, 4 amortizações. Parcela 1, parcela 2, parcela 3, parcela 4, tá? Então, eu já coloquei ali a amortização para cada parcela. Em todas as parcelas tem que ter esse valor de amortização. Ponto. Como é que eu faço agora para calcular? Porque o valor, aqui eu vou ter primeira parcela, segunda, terceira e quarta parcela. O valor da primeira parcela vai ser o valor da amortização, 76.500, mais o valor dos juros. Quanto que vai ser esses juros? Os juros vai ser, nós estávamos trabalhando, deixa eu só voltar para eu confirmar, com uma taxa de 3,66. Então, a gente tem que dividir esse valor por 100, tá? Vai dar 0,0366, tá? Então, eu tenho que pegar esse 306
e multiplicar por aquele valor da taxa, 0,0366, onde você vai encontrar um valor de R$ 11.199,60. Então, você vai somar a amortização mais os juros e você vai encontrar o valor da primeira parcela. Bom, então agora a gente já vem e subtrai do saldo devedor a primeira parcela de amortização. E a gente vai prosseguindo, ó, a amortização sempre vai ser a mesma. O que que muda agora? Muda que a taxa de juros vai ser sobre o antigo, novo saldo devedor, que é 229.500. Então, a gente aplica a taxa de juros em cima dessa dívida atual. Por isso que as parcelas vão diminuindo ao longo do tempo. Então, olha, nós estávamos financiando 306 mil e no final do somatório das nossas parcelas, a gente chegou em 333.999. Observe que a gente tem uma diferença aí, que são, então, os valores dos juros que foram aplicados ao longo desse financiamento. Claro que aqui nós estamos fazendo cálculo para 4 parcelas, e não é o que acontece no nosso dia a dia. Às vezes a gente faz financiamento de muitas parcelas, então por isso a gente precisa às vezes ter os nossos simuladores, mas o bacana aqui é para você entender o processo, como que funciona e qual é o método utilizado então para o cálculo do sistema saque. Tá? Espero que tenha ficado claro para você e que agora você consiga praticar aí, fazendo as suas atividades e também colocando em prática no seu dia a dia.